Esse é o Hostdime Labs, o bate-papo semanal da Hostdime com especialistas de diferentes mercados, em que a gente está fazendo ao vivo no Instagram devido a esse momento de isolamento social que a gente está vivendo. Eu sou Ricardo Oliveira, jornalista, colunista de cultura digital na CBN aqui da Paraíba, e hoje estou com esse convidado especialíssimo, que é o Bartolomeu Melo, da Leve Tecnologia. E aí eu vou deixar que ele se apresente, né? Que ele conte para a gente um pouquinho da sua história relacionada à tecnologia e saúde, e fale como que a Leve Tecnologia atua no mercado hoje, Bartolomeu. Conta aí para a gente. Perfeito. Obrigado. Primeiro, piada pronta, né? Leve Tecnologia olha para mim e sempre pergunta, é sério? É leve mesmo? Mas é uma coisa que é natural, eu já vou antecipando, né? Mas assim, eu trabalho em tecnologia, os cabelos brancos já entregam há algum tempo. Eu fui 12 anos, e aí voltando para a área de saúde, eu fui 12 anos CIO na Unimed Recife. Posteriormente a isso, eu assumi um cargo em gestão da MV Sistemas, e desde 2016 fundei a Leve Tecnologia, né? Foi uma empreitada sempre na ideia de fazer a transformação digital na saúde das pessoas. Sempre tentar trabalhar o cuidar das pessoas. E isso é a essência da Leve hoje. A gente trabalha muito essa essência do acolhimento, do como a gente pode usar a tecnologia para acolher as pessoas. Hoje nós trabalhamos desde a inteligência artificial, tá? Analisando dados, fazendo a curiosidade, atendimento, chatbots de autorização, né? Chatbots de pré-classificação de risco, de autorização antes da pessoa chegar ao hospital, né? A classificação de risco é exatamente determinar a urgência para você já chegar mapeado ao hospital, né? A gente também trabalha, somos especialistas em Salesforce, tanto o Salesforce CRM, Marketing Cloud e o Health Cloud, onde a gente trabalha toda a parte de atenção primária, engajamento do paciente no seu cuidado e até medicina preventiva e preditiva, né? Para dizer em cima de alguns, vamos dizer, formatos de sua conduta, né? Então, se você fez várias glicemias ao longo do ano, você é um possível candidato a uma linha de cuidado do paciente voltada a diabetes. Se você tem uma determinada patologia, e cuidar e fazer regulação, né? De leitos e atendimentos. E aí eu fico curioso, assim, vendo esse cenário, já que você atende diferentes players aí do mercado de saúde, qual foi a mensagem que você mais recebeu, assim, desde que a gente entrou nesse momento de isolamento? Assim, qual foi a grande dúvida, o que foi que você sentiu mais demandado nesse momento? Se teve essa demanda específica, porque a gente sentiu vendo de fora, né? O papo sobre saúde aumentou muito nesse contexto, ligado à tecnologia, né? O que é que eu posso dizer? Nós tivemos várias ondas na saúde desde março, quando começou esse processo, né? Uhum. A primeira onda foi dificuldade financeira de prestadores de serviços de saúde, tá? Essa foi a primeira coisa. Então, existem prestadores de serviço, quando eu digo prestadores, hospitais, clínicas, laboratórios, que de imediato tiveram seu faturamento altamente impactado, tá? De início, muitos baixaram a menos de 50%, e tem gente que foi até mais do que isso, tá? A nível de operador, isso no cenário no prestador de serviço. No cenário de operadoras de plano de saúde, começou a baixar a sinistralidade, então tem uma reserva técnica financeira melhor, né? Uhum. As pessoas deixaram de utilizar tanto o plano, e também uma corrida grande das operadoras para venderem plano de saúde, porque muita gente atrás para ter, com medo de precisar, né? Então, esse foi o primeiro cenário em meados de março, e em abril a gente começou a ver uma coisa diferente. A gente começou a perceber que prestadores de serviço ainda estavam com problemas, tanto em abril e maio, mas aí de repente as operadoras começaram a ter inadimplência, começaram a ter problemas de cancelamento, né? As PMEs, que são pequenas microempresas, salões de beleza, o que seja, começaram a cancelar planos porque não tinham condições de se manter. E aí, dentro da saúde, a gente começou a ver alguns movimentos de
tentar trabalhar automação e escalabilidade. Procurar não só o paciente que vem a você, mas como a gente pode prestar o serviço em casa, né? No habitat daquele paciente domiciliar, né? Sim. Como a gente poderia prover serviços como telemedicina, IoT para monitoramento de sinais vitais, e todos os demais, vamos dizer, aspectos que a gente pode envolver a tecnologia do acesso à distância, né? Uhum. Então, essa movimentação foi bem interessante. Do lado de operadoras, aí voltando à sua pergunta, a demanda que a gente passou a ter, né? A gente passou uma demanda de várias operadoras querendo trabalhar, primeiro, vendas online, né? Então, a gente foi altamente demandado por muitas operadoras querendo colocar os e-commerce, os portais de vendas como self-service, né? Sem ter a necessidade da pessoa levar documento ou assinar contrato, mas ter tudo isso de forma online, né? Como também começar a fazer o atendimento domiciliar, prover saúde. Porque uma coisa que ocorre muito no Brasil é que a gente tem o fee for service, né? Que seria pagar por linha de produção de serviço. Mas aí a gente tem que começar a pensar, talvez, o fee por performance, né? Então, o desempenho, o quanto eu estou trabalhando a saúde das pessoas, né? Então, começa a mudar o mindset e isso começa a refletir em uma operadora americana que eu tive a honra de conhecê-los em 2005. E quando a gente fala em Big Data, Analytics, atenção domiciliar, IoT, eu já falava isso de lá. É incrível. A régua é muito alta. Mas, assim, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a Kaiser Permanente, que é uma operadora americana de 10 milhões de vidas, que fala do acolhimento através da tecnologia, né? Esse mindset está começando a chegar no Brasil, né? O envolvimento da pessoa, quanto tempo você passa ao cuidar de sua saúde, né? O quantas operadoras, porque o que é que acontece hoje também no universo das operadoras, que é uma dificuldade? Eles pagam a conta da utilização, mas não sabem a saúde das pessoas. Então, como a gente criar um grande data lake de informações, hosteando tudo isso, tendo a informação mais básica, porque é o seguinte, quando o paciente já está internado com a situação crônica de diabetes, é muito mais complicado, né? Mas se eu consigo, no ato do consultório, saber que ele está desenvolvendo diabetes e passar uma linha de cuidado de acolhimento, eu consigo longevidade, eu consigo bem-estar. A gente consegue tudo isso aliado ao acolhimento daquela pessoa que precisa de atenção. Que é, de alguma maneira, uma ressignificação do modelo de negócio hospitalar e clínico, né? A medicina preventiva não só como o alerta de que você não deve fazer alguma coisa, mas o acompanhamento, né? Que hoje está muito mais facilitado justamente por causa da IoT, né? A gente tem as pulseiras de acompanhamento que geram dados automaticamente dentro dos smartphones. Se a gente começa a criar essas pontes com as instituições de saúde que a gente escolhe para ser a nossa instituição preferida ou o nosso convênio de saúde, né, isso gera uma mudança de paradigma do jeito como a gente se cuida e como eles cuidam da gente, né? Sim. E eu acho um grande desafio, eu até peguei algum roteiro de algumas coisas dos serviços que a gente tem, por exemplo, chatbot. A gente tem um cliente, tá, que ele usa um chatbot para toda parte da operadora. E aí eu queria desmistificar algumas coisas, porque todo mundo pensa que inteligência artificial é caro, o uso de tecnologias é caro. Então eu queria desmistificar um pouco isso. Esse cliente ele tem 40 mil atendimentos mensais via chatbot. Caramba. Tá? Dentro desses 40 mil atendimentos, e esse número eu peguei em agosto do ano passado, chuta um valor para que sejam 40 mil atendimentos efetivados por inteligência artificial. Dá uma ideia. Quantos que terminam, você diz? Que se convertem a contratação do serviço, alguma coisa assim?
Não, seria um chatbot, por exemplo, para fazer autorização, para fazer o guia Tá. médico, para fazer Sim. status de autorização, para ter essa interação quando você liga para um plano. Sendo Aham. que, em vez disso, você está falando lá no chat com ele. 40 mil atendimentos dentro de um mês, na IBM não custa nem R$ 500, tá? Então, assim, a tecnologia veio para facilitar e ter um Aham. serviço 24/7 com custo ínfimo, entendeu? Logicamente que Aham. esse é o custo de sustentação do Watson. Tem o custo da Aham. Leve, que é o de desenvolvimento, que aí é Sim. outro custo, né? Pensando hoje assim, você falou uma expressão aí interessante que eu queria que você explicasse para a gente, e aí a gente desenvolvesse a roda dela. Você falou sobre data lake, né? Que eu imagino que seja essa ideia de você ter um apanhado de dados que servem para você construir alguma coisa. Como é que esses processos costumam começar numa clínica, num hospital? Assim, quais são as primeiras coisas que você examina para conseguir estruturar alguma coisa de alguém que está zerado, que tem só lá um CRM ou tem um sistema de atendimento, mas Uhum. não trata esses dados? Tá. A primeira coisa que a gente fala sempre é a jornada do paciente, né? Uhum. Então, por onde ele passa. O primeiro, para que eu tenha um bom trabalho de atenção primária, eu preciso me preocupar principalmente com dado oriundo de um consultório, que é o primeiro acesso que ele tem à saúde, né? Então, a gente tem um cliente que a gente colocou um barramento de integração. O que é um barramento? É a palavra da moda hoje do momento que se chama interoperabilidade, que Uhum. é nada mais do que integrar todos os atores e ter tudo em um único local, que aí a gente chama de data lake, né? Então a gente tem um barramento de integração que a gente conecta a sistemas de consultório. Nesse cliente são mais de 500 consultórios, tá? Com um prontuário de consultório. Ele tem um hospital também dele. Ele tem uh, o sistema de gestão do plano de saúde e ele tem também um sistema de oncologia, um Oncomama e tudo. Então a gente reúne todos esses dados, coloca em uma cloud, poderia ser a Rosdime, né? Olha aí, tem como resolver isso ainda. Pois é. E aí colocando tudo nessa cloud, reunindo todos os dados da pessoa. E aí sim, começa a fazer sentido fazer prevenção, fazer acolhimento e fazer o tratamento, até regulação de leitos, trabalhos, deslocamento para o domiciliar, Uhum. verificar que no domiciliar a pessoa está atendendo. E na palma da mão do celular, você ter sua linha de cuidado, ter a comunicação com o médico, ter integração com a IoT, e atualmente a gente está desenvolvendo agora skills para aquela caixinha chamada Alexa, não sei se você já ouviu falar. Uhum. Sim, sim. A gente tem no nosso Você- escritório é a diversão do escritório ficar falando com ela. É, quando tinha escritório para falar, porque hoje a gente tá tudo home office. Mas imagina o Alexa dentro de um leito de hospital, onde o paciente diz, liga a TV no canal tal, liga o Olha que ar-condicionado na interessante. temperatura tal, estou com dor, chame a enfermeira, chame Uhum. minha mãe, chame o meu pai, e toda essa integração de acolhimento. E aí a gente vê que naquele momento mais essencial, essa tecnologia de acolhimento vem a confortar. Imagina você tendo sua mãe acamada, ou um ente de sua família, e em qualquer momento ele poder, num comando de voz, ter uma ligação para você e você conseguir conversar, né? Uhum. E dar a atenção Sim. necessária que ele precisa. E é interessante você ter falado de acolhimento, porque a gente teve um comentário aqui um pouquinho antes da minha última pergunta. A Cris Formiga, ela comentou que infelizmente o acolhimento não funciona tão bem na íntegra. Que aí eu imagino que ela está falando sobre os momentos de fricção que existem do atendimento, da parte humana da história, né? Uhum. De às vezes ter algum problema, alguma dificuldade. E aí eu fico pensando muitas vezes que parte dessa impressão que a gente tem, por exemplo, sobre lentidão, ou sobre não ter sido a informação não ter chegado quando você estava esperando que uma informação chegasse, ou seja, eu agendei uma consulta, mas a pessoa não estava nem sabendo, ou coisas desse tipo, Uhum. passam por uma otimização geral do jeito como a gente trata os dados, né? E aí Uhum. você falou sobre chatbots, mas eu imagino que vocês têm esse olhar sobre atendimento de forma muito ampla, né? Aí você falou um pouquinho no começo, mas a gente podia desenvolver isso um pouco mais agora, assim. O que é que muda, assim, ou o que é que você pode promover de mudança para uma clínica e um hospital
nessa perspectiva de atendimento, além de um chatbot, por exemplo? Imagina que a gente falou do Data Lake, vamos construir em cima disso, né? Sim. Então, a partir daí, eu tenho a vida total, quer seja a pessoa sendo atendida no consultório, que ela faça um exame no laboratório, que ela passe por hospital, que ela até tenha um atendimento fora, e na plataforma digital, mesmo que aquele consultório não esteja integrado, o paciente pode jogar o dado dele ali, tá? Então, a partir daí, eu consigo fazer coisas que anteriormente a gente, para trabalhar dados e saúde populacional, sempre utilizou basicamente BI. Dashboards para avaliação, verificar. Isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que eu tenho um grande data lake de informações, os dados estão vivos. Eu posso disparar gatilhos de eventos que, ocorrendo aquilo, ele manda. Então, tem um agendamento. Eu consigo, um dia antes, estar lembrando a pessoa que vai ter uma consulta. Eu consigo, na hora, mandar o georreferenciamento de onde ele está e quanto tempo ele vai chegar na consulta. Eu consigo fazer uma pré-autorização antes que ele chegue, porque eu acho que você já percebeu. Quando você vai precisar do serviço da saúde, tem uma parte burocrática, né? Que você vai chegar lá, vai fazer a autorização no convênio e tal, para depois você ser atendido. Então, a gente diminui esse tempo sensivelmente. Aquilo que às vezes demora 40 minutos de autorização, a gente consegue fazer isso ao longo do trajeto dele ao hospital e quando ele chega já está autorizado. Ele já entra na fila para atendimento. E no hospital, ele já sabe que aquela pessoa está chegando. Ele já tem um controle de fila de forma dinâmica. Então, o estado da arte é a gente juntar tudo isso, né? E juntar o engajamento da pessoa para se manter saudável. Não ser o plano de saúde tradicional hoje, muito mais parecido com um seguro, quando você precisa ele paga, mas sim um plano real de saúde e de acompanhamento. Perfeito. E você falou então aí sobre a gente ter um volume de informações e de dados maior do que o normal hoje em dia, justamente para facilitar esses processos. E aí, obviamente, eu penso logo em segurança e sobre como que a gente vai lidar com isso da melhor forma, né? Porque a gente tem noção, por exemplo, de que bases de hospitais e de plano de saúde, justamente por ter um volume de dados pessoais muito grandes, são muito visadas pelos ataques e pelas tentativas de sequestro de dados, né? E aí, como é que vocês olham em relação a isso? Assim, como é que faz para hoje tratar tudo isso, estar dentro de LGPD e ainda oferecer algo seguro para a TI do hospital e para o paciente ao mesmo tempo? Tá, essa pergunta é muito importante e interessante e, nesse momento, mais do que necessária, né? A primeira coisa é o seguinte, quando a pessoa entra em um programa de atenção à saúde, ela tem que dar permissão, que o prontuário é da pessoa, né? Então, ela tem que dar permissão para que o grupo de atenção primária passe a ter essas informações e dados da saúde da pessoa. A outra coisa é que a gente tem que ter mecanismo de segurança dentro do barramento com toda a criptografia e mesmo quando saem relatórios de saúde populacional, que ele não identifica o indivíduo. Exemplo, eu quero ter dados longitudinais e saber quantas pessoas estão com Covid no bairro que eu moro, mas sem identificar a pessoa, tá? Para garantir o sigilo da informação. Então, todos esses mecanismos estão dentro da arquitetura para prover exatamente toda essa segurança. Então, nas APIs que integram, falei do Data Lake, que está em cloud, na Hostime, né? Então, dentro desse Data Lake, a comunicação desde o hospital até o Data Lake tem que ser 100% criptografada. Para qualquer hacker que venha a ter acesso, ele vai ter acesso não à informação, mas um dado criptografado. Então, isso é o que a gente também zela muito. Então, existe um token de segurança a partir do momento que se abre o canal de comunicação para que tudo aquilo seja criptografado naquele túnel, né, que vai desde o prestador de serviço até esse grande data lake. E hoje a gente construiu isso para operadoras, mas foi incrível outros clientes que vieram atrás. Exemplo, os hospitais vieram atrás desse produto vendo
que ele estava dando algo diferente e poderia fidelizar os pacientes aos seus serviços, né? Uma coisa legal. A gente percebeu indústrias vindo atrás da gente para prover saúde dos seus funcionários e dos familiares, né? De forma que um funcionário saudável e que está sabendo que sua família está bem, ele trabalha e tem uma produtividade maior. Então, de repente, a gente começou a entrar em outros segmentos que a gente nem imaginava, né? Mas que tem toda a aderência à plataforma. Perfeito. Eu fico pensando muito assim que passa por uma mudança que a gente deve ter nos próximos 10 anos, assim, que os hospitais eles buscam muita acreditação, né? As acreditações de aquecimento, essas acreditações internacionais que garantem a segurança do paciente, que certificam que o hospital segue um determinado processo e método específico de trabalho. E eu acho que vai começar a aparecer mais, se já não existe, eu não sei, acreditações ligadas a esses processos de transformação digital, assim, de uso inteligente dos dados, né? E é isso. Existe, por exemplo, existe uma entidade que ela fala do hospital digital e maturidade do hospital digital, né? Que é a RIMS, né? E existe internacionalmente o IHE, que é um instituto que fala sobre certificação na interoperabilidade, nas integrações de dados. Por exemplo, um equipamento, um tomógrafo, então eu tenho integração de, a partir do momento que ele sai dali, eu tenho aquele exame integrado ao prontuário. Então, existem essas certificações. Estão se tornando bem conhecidas já no Brasil. E a gente vê várias entidades indo para aí. Mas, conforme a gente falou, é uma mudança grande de mindset. A gente sair de uma realidade de terminologias, como a TUS, voltadas a faturamento, para uma terminologia com um nível assistencial e de acompanhamento, né? Então, é uma mudança de paradigma grande. E eu acho que essa discussão ainda vai se alongar, mas eu acho que esse cenário não tem volta. Ou a gente segue isso aí, ou realmente a gente não vai conseguir prover, né, a melhor saúde das pessoas. Ok, Bartolomeu, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado por vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo debate e obrigado a todos que participaram e deram a oportunidade de trocar ideias aqui conosco. Show, muito bom. Um abraço, gente. Até a próxima. Outro abraço. Tchau, tchau.